Feliz sábado. Feliz sábado. Sábado de paz, de comunhão e de muita alegria para todos vocês. Porque hoje o mundo todo está sendo, em todas as igrejas, os cultos estão sendo voltados para um dia especial. Vocês sabem que dia é hoje? Jovem Adventista. Muito bem, hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Todas as igrejas adventistas ao redor do mundo hoje estarão lembrando dessa data tão importante, que começou lá atrás, quando 3 jovens se reuniram e um deles deu a seguinte ideia: que tal nós fazermos essa parte da igreja que tem tanto vigor, tanto ânimo, não é? Os jovens largarem os bancos e começarem a trabalhar para abreviar a volta de Jesus. E eles criaram os missionários voluntários. Eu creio que, assim como em todas as outras igrejas, aqui nós vamos falar sobre o mesmo tema. Os missionários voluntários, eles foram criados para juntos falarem para as outras pessoas que Jesus está próximo de voltar. Amém por isso? E é isso que nós vamos falar hoje. Jesus está bem perto de voltar. E é um motivo de alegria imensa para nós que aguardamos por isso, sabermos que a cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. Hoje teríamos aqui um missionário, não é? Lá da Associação Paulista do Vale, mas por alguns motivos que eu não sei ainda quais, ontem ele me ligou e não deu para vir, mas eu trago outro dia para vocês. Ele é muito gente boa, um jovem muito animado. Tem 2 jovens especiais aqui na igreja, muito especiais, que todas as vezes que eu converso com eles, eles me falam isso. Por isso que eu acho que eles são especiais. Os jovens mesmo eu não vejo falando isso. Olha lá. Um é o irmão Severino. O irmão Severino já cansou de me falar que a juventude está onde, irmão Severino? É ou não é? E o outro está atrás do irmão Severino. Me fugiu agora o nome do irmão. Qual é o seu nome, irmão? Muito bom. O irmão Alberto sempre me fala o seguinte: irmão, a idade, os anos já chegaram, mas olha, eu tenho o vigor de um jovem para trabalhar ainda. Fala ou não fala, irmão? Graças a Deus, não é? Muito bom. E hoje eu vou falar de um jovem que os anos passaram ainda mais para ele. Daqui a pouco a gente chega nesse jovem. Antes, eu só queria dar uma ideia, não é? É só uma ideia, não é um conselho, uma ideia. Ontem nós passamos um pôr do sol muito agradável na casa de um irmão. Alguns sábados já a gente está fazendo isso. Alguns sábados foi o pessoal fazer pôr do sol em casa, sexta-feira à noite. Ontem a gente foi fazer na casa de um casal, amigo nosso, e eu convido os irmãos a fazerem o mesmo, né? Tem essa prática de não só fazer o pôr do sol com a família, mas ir na casa de um amigo e fazer o pôr do sol. Nosso sábado começou daquele jeito. E a gente sempre fala que vai ser só o pôr do sol, não é? Meia hora, 1 hora, e acaba saindo de lá. Que horas era? 11 horas? Quase 11 horas, não é? Mas o tempo passa e a gente nem vê, não é? É muito bom. O sábado começou muito agradável. Hoje eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Olha lá, os viajados da igreja, olha lá. Que lugar é esse? Vocês sabem que lugar é esse? Essa é uma foto do Google Maps lá, tá bom? Eu entrei, procurei. Sabem ou não? Já viu? Deixa eu melhorar um pouco, olha lá. Vamos chegar mais perto desse lugar. E agora? Monte Fuji? Parece, não parece? Agora, vou dar uma dica, tudo bem? Fica ao norte da Turquia. Muito bom. Ao norte da Turquia fica o Monte Ararat, quase na divisa já da Turquia com os outros países ali do Oriente Médio. Ali ao norte da Turquia, no dia 5 de setembro de 1960, a revista Life Magazine, em uma foto aérea, ela tirou uma foto muito estranha ali no Monte Ararat. Que foto era essa? Vocês conseguem ver aquele círculo vermelho que eu coloquei ali? Dá para ver ou não? No meio do círculo? Tinha uma coisa meio estranha ali no meio, bem lá no topo do monte, mas uma área completamente inacessível para aquela época. Então, na década de 60, o homem ainda não conseguia chegar ali.
é uma região de muito difícil acesso, muito difícil. Mas a comunidade científica, então, daquele dia em diante, ficou muito curiosa com isso. E alguns, ateus ou não, mesmo porque outras religiões também acreditam, outras religiões que não a cristã, também acreditam que o mundo certa feita foi destruído por água. Então eles, por motivos financeiros, curiosidade ou não sei o que, eles queriam ver se essa reportagem de 1960 era verdade ou não. E desde então uma parte da comunidade científica foi atrás e tentaram chegar até lá. Muitos não conseguiram, porém um grupo, acho que não está funcionando aqui, Isaac. Aí funciona, olha lá, saiu para chegar até esse local onde essa foto foi tirada. Um grupo de cientistas, então, turcos e chineses, eles foram um grupo denominado, Comunidade da Arca. Eles foram e tiraram muitas fotos de todo o percurso que eles fizeram até chegar em um dos montes mais altos da Turquia, o Monte Ararat. De acordo com a imprensa turca, um desses pesquisadores, que é o que tirou mais fotos e era o líder da turma, era um chinês, o Yang Winxin. Ele conseguiu descobrir o que ele afirma com 99,9% de certeza, porque ele não é cristão, que ele encontrou o que a Bíblia chama de a Arca de Noé. E ele tirou muitas fotos disso. Está numa região de aproximadamente 4.800 metros de altitude e de muito difícil acesso. Fica na Turquia, na fronteira com o Irã. Olha as fotos dele no meio daquela neve. Vocês viram aquela neve lá em cima no topo? No meio daquela neve ele desceu. A gente vai ver o buraco onde ele desceu. E ele encontrou uma estrutura de madeira gigantesca. E essa estrutura de madeira, ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento. Daqui a pouco a gente vai ver na Bíblia esse parte mesmo. E ele viu que dentro dessa estrutura de madeira, encontrada a cerca de 4.000 metros de altitude, eles pegaram pedaços dessa madeira e levaram para estudo. E essa madeira qual era? A madeira que foi encontrada? Cipreste. E essa tinha alguns, a imagem durante o dia não dá para ver muito. Dá para ver que ele está dentro de um compartimento? Era dividido em 3 compartimentos. Se vocês acessarem a fonte, só entrarem, tem o site dessa comunidade científica, tem tudo, inclusive eles se apresentam. Eles têm fotos de toda a descoberta que eles fizeram. Aqui saiu muito escuro mesmo. Aqui são fotos de alguns dos compartimentos. Naquela da direita, em cima, dá para ver que é tudo gelo em volta. Olha lá, tem um buraco. E lá no meio do buraco tem a entrada por onde ele entrou para tirar essas fotos aqui. Aqui tem escuro, não dá para ver muito bem. Muito bem. São esses cientistas, o turco e os chineses, que descobriram. Aqui eles apresentando, para as outras pessoas os pedaços, que já estavam fora, que não estavam na estrutura, que eles tiraram e levaram. E segundo os estudos que eles fizeram, essa estrutura de madeira tem cerca de 4.500 anos, segundo os estudos que eles mesmos fizeram. Se nós formos bater com a Bíblia, o que aconteceu cerca de 4.000 anos atrás? O dilúvio, não é? Eles falam que essa estrutura de madeira tem cerca de 4.500 anos, não 4.000 anos, 4.500 anos. Muito bem, de quem nós vamos falar hoje? Muito bem, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, baseados em uma descoberta em que esse ano essa entidade científica descobriu. E eles falaram que é mais uma prova da veracidade da Bíblia, a Arca de Noé. Será que
o que aconteceu com Noé já era um recado do que nós devemos fazer para estarmos prontos para a volta de Jesus? O que vocês acham? Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias então e ver a história de Noé. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 9. É uma história bem conhecida, a gente vai dar uma resumida nela, mas a gente tem que acompanhar. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 9. Nós vamos pegar hoje 5 lições que Noé nos dá na construção da arca. 5 lições. Vamos lá. Gênesis 6, versículo 5 ao 9. Quem pode me ajudar? Quem pode ler? Quem tem uma voz bem firme? Vamos lá, Nivaldo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Muito bom, irmão. Vamos lá. Nós vemos aí que como estava o mundo naquela época. As pessoas eram cristãs, não é? Todas elas voltadas para Cristo, não é isso que está escrito aí? Todo mundo ia para a igreja, adventista do sétimo dia, batizado e frequentava os cultos regularmente. Não é isso que está escrito aí? Não é? Minha Bíblia está errada então? O que está escrito na Bíblia de vocês? Como era o povo naquela época? Era mal, não é? O povo havia se esquecido do seu Deus. O povo, acho que não estava preparado para a volta de Jesus, estava? Então todo o plano de salvação iria por água abaixo se Jesus voltasse naquele período. Mas tem um versículo que nos chama atenção aí, não tem? Mas entre todo o povo que existia na face da terra, depois de tantos anos o homem crescendo e se multiplicando, já havia muita gente na terra. E dentre todo esse povo que existia na terra, tinha alguém especial. Quem era? Noé. E aí a Bíblia fala nos versículos mais bonitos, uma das virtudes mais belas que se pode dizer de um homem. E eu separei ela aqui pra gente, olha lá. Noé era o quê? Justo. E na minha versão ela fala assim, ó. E o quê? É o sonho de toda mulher, não é? Ele era é porque não era um gato? É isso? O que é perfeito aos olhos de Deus? Porque Noé era um homem perfeito. Tinha um caráter imutável, não é? Imagine que todas as pessoas à sua volta, todas, sem exceção, todas, sem exceção, sejam pessoas de má índole. Hoje o mundo deturpa as coisas e ele fala assim: não, você não pode ligar que essa criança está cometendo um crime. Por quê? Porque ela foi criada em uma família desestruturada, não é? Noé estava num mundo completamente desestruturado. Então, biblicamente falando, o cristão não pode utilizar esse argumento, em hipótese alguma. Noé estava num mundo onde todas as pessoas faziam coisas más. A minha Bíblia fala isso, não fala? A de vocês também fala? Porém, Noé era não só justo, como também era o quê? Perfeito. Se Noé tivesse vivido alguns anos atrás, quando um dos seus ancestrais viveu, que foi Jó, eu tenho certeza que Deus olharia para essa terra e falaria assim: olha, tem um que eu coloco minha mão no fogo, e a aposta de Deus seria Noé. Assim como Jó foi perfeito em sua geração, Noé também o foi. Ele era perfeito em suas gerações, filhos, netos, todos eles, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos,
dentre todos eles, você olhava um homem justo, desde que nasceu, olha lá, em suas gerações, desde a infância, na adolescência, olha outra desculpa que a gente dá, é adolescente, não é? Adolescente apronta mesmo. Na adolescência, Noé foi garoto problema? Cuidado, adolescente. Hoje é o Dia Mundial do Jovem, não é? E o jovem tem desculpa. Agora eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, não é? Essa fase da vida, e eu vou curtir. Eu não preciso levar as coisas da igreja tão a sério assim. Eu vou aproveitar o que o mundo tem para desfrutar, porque todo jovem faz isso. Quando Noé era jovem, olha lá, perfeito em suas... Quando Noé era jovem, ele foi mal como todos os outros? Não. Ele foi perfeito em suas gerações. E quais as lições que Noé nos traz então, durante a sua vida, para nos mostrar como podemos ser perfeitos em nossas gerações? Na adolescência, na juventude, na fase adulta e na velhice. Quais as lições que ele pode nos dar, de acordo com o exemplo que ele nos deu? A primeira lição que Noé pode nos dar, a primeira de todas, é que você não pode perder o barco. Como assim? Quando o mundo tinha uma promessa de destruição, ou seja, quando todos sabiam que a consequência do que eles estavam fazendo, dos seus atos, levaria à morte, Deus deu uma oportunidade. Deus deu duas oportunidades. Ele falou assim: olha, é o seguinte, Noé, constrói o barco. Se você não construir, eu penso em um plano B para a sua salvação. Deus falou isso para ele. Isso aí tem uma segunda alternativa, sei lá, eu deixo só a sua casa assim, não dá. Não, mesmo sendo justo e perfeito, Deus deu uma oportunidade para ele. Qual foi? A arca, ponto. Noé pensou duas vezes quando Deus falou com ele. Ele construiu. Daqui a pouco a gente vai ler os versículos 14 em diante. Deus deu instruções de uma casa que, se eu e você fôssemos fazer, a gente ia passar até morrer tentando construir e ia terminar. Que era grande, mas era muito grande. Quando a gente fala metragem assim, a gente não pensa bem. Daqui a pouco a gente chega lá. Noé teve uma oportunidade de salvação. O que ele fez? Ele deixou a oportunidade embora e falou: depois, quando eu for mais velho, não é? Quando eu já não tiver mais, quando eu for aposentado. Noé falou isso daí? Quando os meus filhos estiverem criados, quando eu já tiver comprado tudo que eu quiser comprar. Não, Noé agarrou a sua oportunidade. Hoje nós também temos muitas oportunidades que Deus nos dá, e nós deixamos todas elas passar. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo vem nos nossos corações e fala: filhão, vem cá. Não precisa o ancião falar nada para você. O pastor não precisa ir na sua casa te dar um toque que você está fazendo coisa errada. Você sabe. O povo adventista do sétimo dia sabe exatamente o que Deus quer e o que Deus não quer para a sua vida. Ele lê a Bíblia, não é? Ele está te dando muitas oportunidades, mas uma hora o dilúvio vai chegar, e quem não aproveitar a oportunidade vai ficar dentro ou fora da arca. Como que era dentro da arca, irmãos? Primeira coisa, olha lá, primeiro, o que tinha dentro da arca? Animais. Imagine animais de toda espécie, comendo, bebendo, não é? Usando banheiros sem descarga e tudo mais, em 3 compartimentos, ou seja, tinha animal em cima de você, embaixo, em todos os cantos. Como que era dentro da arca? Era cheiroso? Era ou não era? Então, dentro da arca era um lugar mal cheiroso, era muito fedido lá dentro. Não era cheiroso não. A gente não pode, não é, tampar o sol com a peneira. Não vamos dourar a pílula. Dentro da arca tinha mau cheiro. Será que tinha festa dentro da arca? Será que dentro da arca eles faziam festas de aniversário? Imagine comigo eles olhando lá pela janela da arca, não é? Era aniversário do melhor amigo do filho de Noé, e ele podia ir. Tinha balada dentro da arca. Era a final da Copa do Mundo. Os filhos de Noé podiam assistir. Tinha jogo do São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Eles podiam ir ao estádio.
Dentro da arca não haviam as festas que o mundo dá. Um lugar mal cheiroso, um lugar onde não havia a diversão mundana. Terceira coisa que tinha na arca. Terceiro, tinha uma tempestade sem tamanho lá fora. Hoje os maiores navios do mundo são de uma empresa chamada Maersk, uma empresa dinamarquesa. Algumas vezes esses navios, quando sofrem tempestades muito grandes, os containers, mesmo muito bem presos um no outro, caem em alto mar. Porque em alto mar, o navio, ele não é firme como um avião que vai sempre estável, como um ônibus. O navio, ele balança. Se você não prender a mercadoria que está dentro do container, não amarrar ela direitinho, quando chega no destino, a carga está toda remexida, quebrada. Os faróis, quando a gente manda, você tem que colocar até o teto e ainda prender lá, porque senão cai tudo no chão, quebra tudo, perde. A arca não tinha essa tecnologia como os navios de hoje. Então será que era muito confortável lá dentro? Será que a arca tinha ar-condicionado e bancos em couro? Quando aquela tempestade, que foi muito maior do que qualquer outra tempestade que já teve nesse mundo, caía lá fora, como é que estava lá dentro da arca? Tudo balançado. Aí vem a grande lição, para a gente não perder o barco. Hoje é como naquela época. A arca era mal cheirosa, não haviam festas mundanas lá dentro, e ela não tinha conforto nenhum. Mas era muito melhor estar dentro do que fora da arca. Era ou não era? Hoje, a igreja pode não proporcionar para você, jovem, adolescente, as festas que o mundo te dá. Hoje parece que as garotas que você encontra na igreja, ou os meninos, não são tão interessantes, não é? Como o que o mundo pode lhe proporcionar. Hoje, pode até parecer que o mundo é mais bonito do que dentro da igreja. Mas se você estiver dentro da igreja, lembre-se de uma coisa: a sua vida pode até ter tribulações, assim como a arca balançava. Mas quem estava dentro da arca balançava, mas não afundava. A igreja pode parecer um lugar muito difícil de frequentar. Podem ter regras que você pode falar assim, pode pensar, não é, consigo mesmo: olha, eu não sei para que servem essas regras. Mas Deus, o seu Criador, Ele criou todas elas, porque Ele sabe que é a única forma de te salvar do dilúvio, é a única forma de te salvar das tribulações que o mundo oferece. Lembre-se, quem está dentro da arca balança, mas não afunda, passa por tribulações, mas não cai como o mundo cai. A oportunidade é única. Deus hoje está te convidando: aceite a oportunidade de salvação que só há em Cristo Jesus. Segunda grande lição que a arca pode nos dar: planeje o seu futuro. Estava chovendo quando Noé começou a construir a arca? Não estava? Para que ele fez um barco então? Chovia muito quando ele construiu a arca? Não chovia sobre a terra. Alguns cristãos vivem do imediatismo, não é? Tudo é em cima da hora. Alguns cristãos vivem do... Você tem um ano para planejar o que você vai fazer na igreja, mas você não planeja. O ano passa, o ano termina e você não fez nada para Deus. Ele pega uma responsabilidade, mas essa responsabilidade ele passa como segundo plano. As suas prioridades são outras. Nos versos 14 em diante de Gênesis capítulo 6, nos fala que Deus, quando Ele deu essa oportunidade única para Noé, Ele fez um planejamento junto com Noé. Dos versos 14 em diante aqui, Ele falou: Noé, você vai fazer uma arca de madeira de cipreste, vai dividi-la em 3 compartimentos, vai revesti-la por piche, por dentro e por fora. Essa arca terá 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Era uma imensidão para o período em que Noé vivia.
esperou começar a chover para construir a arca. Quando Deus deu a primeira palavra, ele fez o quê? Deixa eu fazer meu planejamento. Quanto eu vou precisar de madeira? Quanto eu vou precisar de piche? Quantos anos eu vou ter que trabalhar até que essa arca fique pronta? O que Deus espera de mim para este momento? As coisas não caem do céu. Algumas vezes nós recebemos responsabilidades na igreja e esperamos que as coisas caem do céu e elas não caem. Se você não tiver um planejamento, se você não se preparar assim como Noé se preparou, o dilúvio chega e você ainda está sentado no banco da igreja esperando as coisas acontecerem. Tinha um sujeito que colocou o sítio dele à venda. E quando ele colocou o sítio dele à venda, logo apareceu um comprador, logo no dia seguinte. E o comprador perguntou para ele: olha, gostei dessas terras aqui, isso faz tempo que estou procurando um lugar para comprar. Nas suas terras dá muito milho? E ele falou: não, senhor, não dá não. Ele achou estranho. Na sua terra dá muita fruta? Não, senhor, infelizmente na minha terra não dá muito não. E ele ficou pensando: como é que esse homem quer vender um sítio que não dá nada? Ele falou: vou perguntar de uma coisa que dá em qualquer terra, até terra seca. Na sua terra dá muita mandioca? Não, senhor, não dá muito não. Ele parou com a sua cabeça, olhou em volta, e em volta ele viu que todos os outros sítios eram uma terra muito fértil, muito boa. Ele achou muito estranho, porque só no sítio dele não nascia nada. Ele perguntou: e se plantar? Ah, se plantar é outra coisa. Aí nasce milho, nasce fruta, nasce tudo. É muito fácil pensar assim quando é uma historinha divertida, não é? Mas Deus fala pra gente assim: olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa da vida, e nessa sua coroa terão estrelas, não é isso? Mas a gente está igualzinho o senhor do sítio. Vou para o céu, vou ganhar uma coroa, não é? E essa coroa terá estrelas. O que você tem plantado para ter coroas na sua história? Será que essas estrelas vão cair do céu? Noé esperou que Deus construísse a arca por ele, foi isso? Não. Imagine quanto esse homem trabalhou dia e noite para conseguir fazer o que Deus havia pedido para ele. Daí quando você vê um irmão reclamando assim: ah, eu tenho que fazer isso na igreja, mas é tão difícil. Ah, ninguém colabora, ninguém ajuda. Quantos membros da igreja ajudaram Noé a construir a arca mesmo? Ah, eu tenho que fazer isso daqui, mas é difícil, né? Não tem apoio de ninguém. Quantos pastores ajudaram Noé a construir a arca mesmo? Nenhum, né? Noé nos dá então a segunda grande lição: planeje o seu futuro. Não dependa de ninguém para cumprir as ordens que Deus te dá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 nos ajuda a entender melhor isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Encontraram? Aí nos ilustra essa segunda lição de Noé para planejar o futuro. Olha lá: planeje o seu futuro. Por quê? Porque aquele que semeia pouco, pouco também. Aquele que semeia em abundância também. Muito bem. Quer viver uma vida em abundância ao lado de Jesus? Planeje a sua vida espiritual para esse restante de ano. O ano está terminando, não é? Qual a sua meta espiritual para o ano de 2012? Se iniciou o ano sem meta nenhuma, com certeza iniciará 2013 sem ter atingido nada. Planeje. É a oportunidade que Deus te dá. A terceira grande lição que nós podemos tirar de Noé é uma lição muito importante. Mantenha-se em forma. Querido jovem, a juventude não está nos anos que você já viveu, mas está nos seus pensamentos. É ou não é, irmão? É por isso que eu comecei falando do irmão Severino e do irmão Alberto. Muito bem. A juventude está
nos seus pensamentos. Viva com vigor. Noé tinha quantos anos quando ele começou a construir a arca? Quando Deus escalou e falou assim, ó, vai ser você. Quantos anos ele tinha? 600 anos. Ele era um garoto então, não é? Então por que quando Deus te chama para fazer as coisas, você fala, já fiz muito pela igreja, não é? Agora deixa para vocês, os mais jovens, fazerem as coisas, porque eu já fiz a minha parte. Era uma boa desculpa para Noé, era ou não era? Noé não podia ter falado assim, já trabalhei a vida inteira. Sabe quantas pessoas eu já levei para a igreja? Você sabe quantos estudos bíblicos eu já dei na minha vida? Você sabe quantas vezes eu já subi lá na frente para pregar? Agora põe um garoto aí, né, de 20, 30 anos. Ele tem muito mais vigor para construir uma arca do que eu. Tem você, meu querido irmão, dado a desculpa que você não é jovem o suficiente para assumir as tarefas dentro da igreja? Irmão Severino, a juventude está no nosso coração. É ou não, irmão Severino? Então, irmão, se alguém te passou uma função, aceite-a com carinho. Você nunca terá feito o tanto que Noé já fez com 600 anos. E mesmo assim, quando Deus deu uma missão para ele, ele prontamente aceitou. Mantenha-se em forma. Mantenha-se em forma espiritual. Agora você, querido jovem, olha lá. Essa não é uma lição só física, não. É uma lição espiritual também. Conta-se que um irmão de uma igreja americana chamado Betty Carson, ele escreveu um livro e no seu livro ele conta essa história. Ele estava preparando ali, ele estava se preparando no sábado, tudo que ele havia estudado durante a semana para a sua escola dominical. E ele pegou todos os seus estudos ali da escola dominical e ele ficou repassando dia a dia. E era um estudo que ele viu que era extremamente importante para o que a igreja vivia naquele momento. E ele quis repassar o estudo com a sua esposa. Então, num culto familiar que ele fazia com a sua família no sábado à noite, ele chegou para sua esposa e começou a repassar o estudo que ele havia feito durante a semana. E o tema daquela semana era as marcas de um verdadeiro cristão. E ele começou a falar com a sua esposa tudo que ele havia estudado durante a semana. E ele começou a falar quais eram os atributos de um verdadeiro cristão, o que marcava se uma pessoa era realmente cristã ou não, como era a vida dessa pessoa, o que ela fazia espiritualmente para realmente ser lembrado, né, pelas outras pessoas e considerado por Deus como um verdadeiro cristão. Quando ele chegou no final do estudo, tudo passado, tudo maravilhoso, e ele pensando que tinha feito o melhor estudo da vida dele, o filho dele, de apenas 6 anos, virou para ele e falou: pai, eu acho que eu nunca conheci um cristão na minha vida. O próprio filho virou para ele e disse o que com essas palavras? Se isso daí é um cristão, pai, você... Noé estava em forma, com 600 anos. Quem olhava para ele falava o quê? Aqui está um verdadeiro jovem. Quando alguém te chamar para fazer qualquer coisa na igreja, qualquer coisa, você está em forma para falar prontamente: eu faço. A sua vida espiritual te dá condições para você falar: pode deixar comigo, pode contar comigo, que eu vou lá e vou fazer prontamente o que Deus está esperando de mim. Estar em forma não é só o físico, não é? Também é o espírito. Os desbravadores falam muito disso, não é? Físico, mental é espiritual. Adolescente, se amanhã ou depois você for convidado, né, para um domingo da juventude, você está preparado para falar: pode deixar que eu prego nesse domingo? Você está em forma espiritual para falar: pode deixar comigo que eu vou lá na frente e prego? Ou você está perdendo muito tempo com séries, não é? Hoje adolescente é com músicas, não é? Sabe todas as músicas da Hannah Montana, não é isso? Mas não sabe nada para pregar na sua igreja. Você pode ser apenas um adolescente, mas já está completamente fora de forma. A Bíblia também nos fala isso, está lá em 2 Timóteo capítulo 1,
versículo 5, nos concretiza que nós devemos estar sempre em forma. Nos diz assim: trazendo à memória a fé, não o quê? A fé não o quê? Fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. A nossa fé é uma fé fingida ou é uma fé concreta? Se é uma fé verdadeira, você tem as marcas de um verdadeiro cristão e está preparado para qualquer coisa que Deus coloque à sua frente. E Noé estava. Noé estava preparado mesmo aos 600 anos. Se nós olharmos aqui no versículo 15, a gente já leu o versículo 6 lá no começo de Gênesis. Se nós olharmos o versículo 15, que eu esqueci de ler aqui no começo dessa lição com vocês, olha lá. Olha as medidas da arca e vamos ver se é importante estar sempre em forma. Olha lá. 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. Eu sempre ouvi essas medidas e falei, era grande, não é? Mas eu acho que não era tão grande assim. Vamos pensar, olha lá. Quanto mede uma casa, não é? Qual a metragem quadrada de uma casa hoje para você viver confortavelmente bem? Tudo bem? Sem excessos, claro, sem excessos, tá bom? Uma casa normal que dá para viver uma família hoje. Quanto mede? 60 metros dá para uma pessoa viver? Tem muito apartamento de 40, 50, vive uma família com vários filhos, não é? 60 dá para viver, não dá? Agora olha lá. Se fosse para você, sozinho, você não tem 600 anos, né? Construir uma casa de 600 metros, quanto tempo você ia demorar? Agora vamos piorar? Sem as ferramentas que a gente conhece hoje, tá bom? Com ferramentas da época de Noé, quanto tempo você ia demorar? Agora vamos piorar um pouco? A casa de 60 metros quadrados, olha lá, você ia demorar um tantinho, não ia? Sem ferramenta, sem nada, ia demorar alguns anos. E eu não ia. Eu lembro pelo meu pai, né? Até aposentar, construindo casa. A arca, se nós formos pegar essa medida, quem é bom de conta aí? Mede junto comigo. 135 metros de comprimento e 22,5 de altura. Qual era a metragem quadrada da arca? 3.037 metros quadrados. Uma casa de 3.000 metros, quanto tempo você ia demorar para construir? Se a de 60 vai alguns anos, e 3.000 metros quadrados, quanto tempo você ia demorar para construir? Até morrer não ia ter nem feito alicerce, não é? Vamos piorar? Olha lá, para você pensar na imensidão da arca, porque parece ser simples falar, não é? Vamos piorar. 3.000 metros quadrados é um prédio, não é? Se cada apartamento de 60 metros, 3.000 vai dar muito. Dão quantos apartamentos de 60 metros? 10 dá 600. 200 apartamentos? 50. Vamos piorar? A arca não tinha 3.000 metros quadrados. Pensa um pouco. Quantos compartimentos ela tinha? Então ela tinha quantos metros quadrados? 9.120 metros quadrados. E agora? 9.000 metros quadrados. Quanto tempo você vai demorar para construir? Bastante, não é? E agora imagine você com 90 anos e alguém vai lá e fala para você assim, vai lá e constrói uma casinha de 9.000 metros quadrados, sozinho, você e seus filhos. Você vai falar o quê? Só pode estar louco. Eu acho que a idade tem me trazido vozes, não é? Noé estava em forma espiritual, e quando ele ouviu essa voz no seu ouvido com 600 anos, o que ele falou? Ele falou que ele estava louco? Ele falou, tenho certeza que é Deus falando comigo. São 9.000 metros, mas se Deus falou, Deus vai me ajudar a construir. O plano não era dele, o plano era de
Deus. Lembre-se de uma coisa: o Titanic foi feito por muitos e muitos homens, com uma tecnologia muito mais avançada que a de Noé, mas ele afundou. A arca passou por uma tempestade muito pior. Ela afundou? Não. Se Deus pediu, é porque não vai afundar o seu barco. Ele vai te ajudar. Quarta grande lição que Noé nos dá, é uma lição muito importante. São só 5, está acabando. Olha lá. Quarta grande lição: se Deus te escalou, olha lá, se foi Deus que te escalou, se foi Deus que está te convidando para fazer alguma coisa, não dê ouvido às... Quantos anos Noé passou ouvindo críticas? E quantas vezes as pessoas precisam nos criticar para a gente falar: eu desisto de tudo, parei, não faço mais nada? Quantas vezes? Jovem, você é vidraça. E quando eu falo jovem, de novo, gente, não interessa a sua idade, interessa os seus pensamentos. Você que quer trabalhar para Deus, coloca uma coisa na sua cabeça: você que trabalha para Deus, você é as pessoas vão te criticar. Noé, quando ele falou: vou aceitar a Deus, vou aceitar o plano que ele tem para a minha vida, e entrou dentro da arca, quanto tempo ele passou ouvindo o pessoal criticando ele? Um dia? Um sábado à tarde? Uma semana? 100 anos? Foi uma vida inteira, gente. Pensa você nascer, crescer e morrer com todo mundo falando: você é louco, você não pensa, você vai curtir, olha, que isso? Vai ser meu casamento e você não vai? Ah, você está de brincadeira. Ah, não, peraí. Vai ser o jogo do século, você não vai comigo? Final da Copa do Mundo, você não vai assistir só porque tem culto na igreja? Carnaval, você não vai nem conhecer o carnaval para matar a curiosidade? Você tem certeza que você prefere ir para acampamento de jovem? Noé ouviu isso a vida inteira, e os filhos dele também. Eles ouviram críticas a vida inteira, mas eles não desistiram. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dá uma grande lição sobre isso. Quando você tenta fazer uma coisa para Deus e alguém zomba de você, ou alguém critica o que você está fazendo, Gálatas é bem claro. Olha lá o que Paulo falou quando o pessoal lá de Gálatas estava sofrendo zombaria. Olha lá: não vos enganeis, muito cuidado com isso, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também volta para o versículo anterior. Olha lá. Tudo que você semeia, você. Se alguém está te criticando, fica tranquilo, que tudo que ele está semeando, ele também. Só que não desiste não. Se você desistir, você também vai ceifar o quê? A sua desistência. É ou não é? Muito cuidado. As críticas existem, mas quem está te criticando é este que está zombando de você? De Deus. Muitas pessoas zombaram de Deus ao longo da história, não é? E seus finais foram tristes, muito tristes. John Lennon, em 1966, quando uma revista americana foi entrevistar ele disse o seguinte: olha, esse Jesus aí, ele não está com nada. Em breve as pessoas vão esquecer dele, porque ele não é tão popular quanto os Beatles. Logo após dar essa entrevista à revista americana, uma semana depois dela ser publicada, ele tomou um tiro de um próprio fã. Jesus ainda existe. Ele não. Tancredo Neves, quando liderava ali o seu partido PDS, ele disse que se o seu partido lhe passasse 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência da República. E ele falou isso em rede nacional. Ele foi eleito, ele conseguiu os 500 votos, mas ele não assumiu o trono. Muitos jovens zombam do que você faz, muitas pessoas lá fora zombam do seu trabalho, e muitas pessoas dentro da própria igreja querem criticar o trabalho que você faz. Essas histórias nos mostram as consequências de quem zomba de Deus. E quem zomba do trabalho de Deus recebe exatamente a mesma coisa. Isto também sei falar. A última lição que Noé pode nos trazer. A última: mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Noé recebeu um projeto. Ele podia falar: deixa eu ver um jeito mais fácil de fazer isso aqui.
Você recebe projetos na igreja, você recebe departamentos, ou responsabilidades, ou convites, né? Deixa eu ver um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Vamos montar uma estrada. Não era isso não. Ele falou assim: se Deus mandou você se preste, então não adianta eu cortar a madeira que está aqui do meu lado. Eu vou cortar o quê? Cipreste. Mas cipreste fica só do outro lado da cidade, não é? Você é doido? Pega, aqui está aqui mais. Não, se ele mandou cipreste, vai ser cipreste. Se Deus mandou passar piche, não passa cola. Se Deus mandou esse ano você trabalhar com o departamento do idoso, esse ano não vai tentar criticar outro ou tentar fazer outra coisa. Esse ano você vai fazer isso. Se Deus te incumbiu de alguma responsabilidade, faça, mantenha-se fiel ao projeto que Ele te deu para este ano. Se alguém te convida, irmão, você pode fazer isso na igreja? Não vá com a desculpa que você não pode, você é melhor em outra coisa. Esse é o projeto de Deus para você neste período. Se Deus falou para você, irmão, se prepara, tal dia, daqui a 2 meses eu quero que você pregue, se prepara. Se Deus te convidou, mantenha-se fiel ao projeto dele. Quem sabe você ainda não sabe, mas você é um grande pregador. Mantenha-se fiel. Certa vez um pregador se mudou para Houston, no Texas, e ele estava querendo levar o evangelho ali, porque muitas pessoas já tinham passado pelo Texas, muitos outros pregadores, mas nenhum deles havia conseguido montar uma igreja fixa naquele lugar. Eles montavam as suas tendas, faziam as palestras, davam tudo, mas não rendia frutos. As pessoas assistiam, mas não se batizavam. E esse pregador era muito bom, e ele foi enviado para lá para realmente tentar abrir uma igreja no Texas. Um dia, em uma das reuniões que ele estava fazendo para montar o seu projeto, né? O projeto de montar uma igreja ali, ele teve uns problemas e ele precisou ir atravessar a cidade para ir até o local da Santa Cruz de ônibus. E quando ele estava dentro do ônibus, quando ele entrou no ônibus, ele pagou a passagem e ele recebeu o troco. Quando ele se sentou, ele viu que o motorista havia dado 25 centavos a mais de troco para ele. Ele olhou e falou assim: 25 centavos, quem vai lutar 25 centavos, não é? Alguns pagam 25 centavos a mais, outros a menos. Ele ficou com aquilo lá. Mas uma voz ficou dentro dele: pode ser 1 centavo, mas não é seu. Quando ele se levantou, chegou ao seu ponto, ele foi descer, ele tirou os 25 centavos do bolso e falou: motorista, eu acho que você me deu 25 centavos a mais na hora do troco, tome aqui. O motorista olhou bem na cara dele e falou assim: olha, eu sabia que você era um pregador novo da cidade, e eu estava pensando em ir, mas eu queria ver primeiro se você era fiel naquilo que você acredita. Esse pregador conta que ele desceu do ônibus, procurou o primeiro poste literalmente, bateu com a cabeça bem forte no poste, e ele disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Eu li essa frase há uns 15 anos, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: Senhor Deus, eu quase vendi o seu filho por 25 centavos. Deus tem um plano especial na sua vida. Por quanto você tem vendido esse plano? Por uma festa com seus amigos? Por um gole de cerveja, de vinho, de uísque, de vodka? Deus tem um plano na sua vida. Por quanto você tem vendido esse plano? Por uma mulher? Por um homem? Você tem vendido o sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Por uma noite na balada? Querido jovem, Deus já preparou tudo o que Ele espera de você até o dia da sua volta. Aprenda com Noé. Noé se manteve firme nos planos que ele passou. Noé estava sempre preparado para o que Deus falava para ele. Noé, ele nunca esqueceu que ele tinha que ouvir críticas pelo resto da sua vida, mas essas críticas não poderiam desanimar no trabalho que Deus havia preparado para ele e somente para ele. Deus hoje quer encerrar te dando a seguinte promessa: se você se manter fiel em tudo que Deus tem feito para você, em todos os planos que Deus faz para a sua vida, segundo Pedro capítulo 3, versículo 13, Deus te faz a seguinte promessa: é Deus, o mesmo Deus que prometeu isso para Noé,
para Abraão, para Isaac, para todos os homens da Bíblia. Ele promete para você. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos o que? Vamos ler juntos? Aguardamos Novos céus e nova terra, dos quais habita a justiça. É uma promessa maravilhosa, não é? Quem sabe é uma das maiores promessas que Deus tem para mim e para você. Quer você habitar nesse novo céu, nessa nova terra, ao lado de Jesus? Querido jovem de Príncipe de Gales, Ele vem buscar aqueles que não perdem o barco. Ele vem buscar aqueles que aceitam a única oportunidade de salvação. Ele vem buscar aqueles que planejam o seu futuro ao lado de Jesus e não dos seus amigos lá do mundo. Ele vem buscar aqueles que se mantêm em forma e em qualquer fase da sua vida, em qualquer uma das suas gerações, Ele está sempre pronto para fazer tudo o que Deus lhe pede, para pregar, para cantar, para fazer visitas, para fazer tudo o que Deus pede para você. Ele vem buscar aqueles que não dão ouvido às críticas. Ele vem buscar aquele que não desiste quando os outros falam mal. Ele vem buscar aqueles que se mantêm fiéis até a morte, porque Ele tem uma coroa especial para mim e para você. Assim como Noé, Deus quer te dar direito à salvação. Quer você estar preparado para esse grande dia? Oxalá que todos nós possamos estar juntos lá no céu. Amém? Amém. Para o término desse abençoado sermão, vamos cantar o hino 489, Grande Alegria. Oremos. Senhor Deus, agradecidos estamos, porque nessa igreja temos jovens de valor, estão dispostos, estão em forma, estão atentos, estão de ouvidos fechados a críticas, estão sempre preparados para juntos abreviarmos a volta de Jesus.
Abençoe que todos possam se contaminar com esse ano. Que todos possam trabalhar assim como Noé trabalhou, para fazer a sua vontade, para atender os seus planos. Nos dê um bom sábado de reflexão sobre isso. Nos traga de volta no próximo culto. É o que te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Só um minuto antes do 607. Tem um casal que se colocou nas mãos de Deus esse ano e tem trazido programações maravilhosas, não é, para a nossa igreja. Então, já fui avisado para vocês, mas não se esqueçam, dia 30 de setembro, nós temos uma programação que já foi planejada por eles, dia 30 de setembro às 19 horas na nossa igreja, uma mega cantada aqui. Todos estão convidados, eles vão entregar convites lá fora, todos estão convidados dia 30 de setembro. Hoje, ao ir almoçar com seus parentes e amigos, já convidem, essa é a sua missão, convidem amigos, que o programa foi com eles, tudo bem? Muito bem.